são 10 horas, hora da gente iniciar aqui nossa 23ª apresentação de resultados. Para quem não me conhece, eu sou a Rosane, sou diretora superintendente aqui da BRF Previdência. Hoje vai estar aqui comigo também o Márcio Tavares, que é o nosso diretor de investimentos, e o Mauro Bogoni, que é o nosso diretor administrativo e de seguridade. Nós vamos fazer a apresentação, ela vai ficar gravada e depois vai ficar disponível para vocês, se vocês quiserem acessar, né? Ela vai estar disponível lá no nosso site. A gente vai fazer aqui a apresentação a 6 mãos, na verdade, né? Eu vou iniciar aqui, depois o Mauro apresenta a parte de seguridade, depois entra o Márcio falando sobre a parte de investimentos, e aí eu finalizo aí com o tema que a gente trouxe, que vai além da apresentação dos resultados, que fala sobre as principais regras ou algumas informações relacionadas aí ao plano de previdência, tá? O plano FAF. Então, essa é a nossa 23ª apresentação de resultados. A gente vai falar sobre o terceiro trimestre aí de 2023, alguns números vão estar anualizados, né? Nossa agenda hoje ela é um pouquinho mais curta, né? Nós vamos falar então dos resultados, aquilo que eu comentei com vocês, que nós vamos falar um pouquinho sobre algumas regras aí do plano FAF, e depois a gente abre para uma sessão de perguntas. A ideia é que a gente consiga fazer a apresentação um pouquinho mais enxuta, para dar mais tempo também para a gente responder isso para vocês, tá? E lá no final a gente vai disponibilizar uma enquete também para vocês responderem, que nos ajuda a melhorar sempre as nossas apresentações, tá? Eu não consigo ver vocês aí, então, mas vocês podem ir fazendo perguntas aí no chat, a gente vai, ao final, fazer a resposta delas, tá? Então, eu vou só minimizar aqui e estou projetando aí a tela cheia, tá? Eu só vou iniciar aqui com algumas sugestões que nós recebemos na enquete da apresentação anterior. Nós fizemos a apresentação, se não me falha a memória, foi em junho, e nós tivemos aí, quando o pessoal respondeu a enquete, algumas sugestões, né? Então, essas 3 primeiras sugestões aqui, deixa eu só pegar a ponteira, essas 3 primeiras, que é sobre empréstimos e financiamentos aí via o plano, né? A abertura da carteira de investimentos em perfis que são moderado, conservador e agressivo. E também demonstrar onde está o gap de rentabilidade por plano, de acordo com o segmento de aplicação. Esses 3 itens o Márcio vai abordar na apresentação dele, tá? Uma outra sugestão era mostrar o número de participantes do plano FAF e a questão de uma opção aí de débito automático, pagamento via Pix para contribuição do plano família. Essas duas o Mauro vai abordar durante a apresentação deles. E tivemos também uma sugestão para que a gente faça algum tipo de sorteio, algum tipo de premiação para ser distribuído para quem participa aí da conferência trimestral, né? Então, essa sugestão foi aceita. A gente aí, a partir da conferência que a gente vai ter já no início do ano que vem, que essa é a última, né, de 2023, a primeira já de 2024, nós acatamos essa sugestão, muito bem-vinda, né? E a gente vai aí, para cada apresentação de resultados, a gente vai fazer um sorteio aí de algum brinde, né? Um livro, um curso, enfim, a gente vai pensar aí numa coisa bacana para incentivar também a participação das pessoas na apresentação, tá? Avançando aqui um pouquinho, eu queria fazer um agradecimento aí a todos os que responderam à nossa pesquisa de satisfação. O IBRC, que é o Instituto Brasileiro aí de Relacionamento com o Cliente, ele fez uma pesquisa de satisfação junto aos nossos participantes, nós recebemos o resultado dessa pesquisa, a gente já está trabalhando em cima dos pontos que foram levantados aí na pesquisa, né? E a gente vai traçar aí um plano de ação para a gente trabalhar em cima daquelas oportunidades de melhoria que foram identificadas. Então, agradeço e a gente já está trabalhando em cima disso. Na apresentação de janeiro, que é a próxima, a gente já vai fazer para vocês aí trazer o resultado da pesquisa e também o que nós vamos fazer aí nessas oportunidades de melhoria, tá? Então, essa parte inicial eu encerro aqui, eu vou passar para o Mauro, que vai apresentar aí os primeiros resultados de setembro. Pessoal, espero que todos estejam bem. Deixa eu compartilhar a minha tela e já inicia aqui a apresentação. Da mesma forma, tá? Não enxergo vocês, mas vocês podem ir direcionando os questionamentos que a gente vai respondendo ou no decorrer aqui da apresentação ou no final a gente faz um apanhado de todos, tá?
Então, 2023 está sendo marcado aí por um ano de recuperação, tá? Depois do Márcio vai detalhar um pouco mais, mas estamos aí com as rentabilidades acima da expectativa, tá? Da meta atuarial. Isso contribui muito para a redução aí do déficit que o Plano FAF tem apresentado, tá? O patrimônio do plano encerrou o trimestre com 3,7 bilhões, um crescimento aí de 4% em relação a dezembro de 22, tá? E isso impactado, então, pelo retorno dos investimentos acima das despesas que nós temos com o pagamento de benefícios. Em relação ao plano família, né, encerrou o trimestre com 2,3 milhões de reais, um crescimento de 32%, tá? Basicamente aí, né, relacionado a novas adesões e também a entrada de contribuições no decorrer do ano. Quando olhamos benefícios, então pagamos aí nesse ano 161 milhões já em benefícios, tivemos aí um acréscimo no ano de 105 novos benefícios, encerrando setembro com quase 8 mil benefícios, né? 7.973 assistidos já em recebimento de benefício. Com relação, aqui uma das demandas que a gente recebeu lá na enquete, né? Com relação aos participantes do Plano FAF, então, encerramos aí o período com 13.698 participantes, tá? Desses, 58% já estão em recebimento de benefício, então já é mais da metade do público do Plano FAF já recebe benefício, tá? E quando a gente olha a abertura dos participantes né, pela classificação, então nós temos os ativos, que são aqueles que ainda são colaboradores da BRF, tá? Estão ativos ainda na empresa, 4.172, tá? Uma variação aí, ele reduziu em relação ao ano passado, né? Dado que esse plano é um plano fechado, não entra mais pessoas, então a tendência é que, conforme os participantes vão se desligando da empresa, eles deixam de ser ativos e vão migrando para outras categorias, tá? Em período de opção, então é aquela pessoa que saiu da empresa e ainda não definiu qual a opção dele, tá? Então nós temos aí 307 pessoas que estão aguardando, estão no prazo aí para fazer a definição da sua opção. O autopatrocinado, né, 1.108, são aquelas pessoas que saem da empresa e optam por continuar contribuindo, tá? Hoje, como o plano está com a contribuição suspensa, o único pagamento que tem é do custeio administrativo, tá? Então, 1.108 participantes na condição de autopatrocinado. Também tem uma redução, porque, né, via de regra, eles vão migrando, a grande maioria, quando atinge os requisitos, para a coluna aí de aposentados ou pensionistas. E o BPD, que é o benefício proporcional diferido, também são pessoas que se desligaram da companhia, né, e optaram aí por aguardar o preenchimento da carência para recebimento do benefício, 138 pessoas. E os aposentados e pensionistas, né? Então, em 2022 tínhamos 7.893, encerramos o trimestre agora com 7.973, né? Um aumento aí de 1% em relação ao ano de 2022. Quando a gente olha no total, tem uma redução de 0,17, né? Que aí é em decorrência, né, de possíveis falecimentos aí no decorrer do ano e que vai, então, tendo a redução aí de participantes no plano. O plano família, então, o plano mais novo, né? 100% dos participantes estão em fase de contribuição. Encerramos aí o período com 396 participantes, um crescimento aí de 13,5 em relação a 22, tá? E com relação a um dos itens que também foi questionado, com relação a novas modalidades de pagamento da contribuição, tá? Então, nesse momento, o que nós já estamos implantando? Para quem é colaborador ainda ativo da BRF, nós já estamos implementando o desconto em folha da contribuição, tá? Nós vamos noticiar isso aí nos próximos dias para vocês, tá? E com relação ao débito em conta ou PIX, o débito em conta nós ainda estamos negociando, tá? Nós estamos passando aqui por uma troca do nosso prestador do sistema, tá? Então, nós estamos fazendo uma negociação aqui para verificar se a gente
ainda consegue desenvolver isso no sistema antigo ou aguarda para o sistema novo, tá? E o Pix nós estamos aguardando a liberação do Banco Central, tá? Nós ainda não estamos autorizados a fazer o recebimento das contribuições via Pix. Está prevista para o decorrer do ano de 2024, então logo esteja disponível, nós divulgamos isso para vocês também, tá? Bem, aqui eu encerro essa primeira fase aqui dos resultados, eu vou passar para o Márcio, que então vai detalhar os resultados dos investimentos, tá bom, pessoal? Obrigado. Obrigado, Mauro. Bom dia aí, pessoal, mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês novamente. Eu vou compartilhar aqui, então, também a apresentação, tá? Para trazer um pouco aí do que foram, né, os resultados aqui dos investimentos do Plano FAF e do Plano Família até o mês de setembro, tá? Como a gente sempre costuma trazer, né, para vocês aqui, essa questão da conjuntura e do cenário é onde que se reflete, né, esses movimentos que a gente tem no mercado em decorrência dessa conjuntura e desse cenário econômico que a gente tem, tá? Normalmente a gente costuma traçar aqui, né, um cenário fora, né, o cenário externo e um cenário aqui no Brasil, tá? Nesse período que a gente está trazendo aqui os resultados, a gente teve aí, até o mês de julho, um cenário muito favorável lá fora, tá? Mas a partir de agosto e particularmente em setembro, a gente teve uma mudança muito expressiva na perspectiva aí do cenário externo, tá? Voltaram, e aqui a gente até tem uma novidade que a gente está trazendo aqui para esse material, que é o impacto, né, que esses eventos têm no mercado financeiro quando a gente olha simplesmente essa notícia ou esse evento que a gente está tratando, tá? Então, quando a gente tiver aqui falando de alguma coisa que é positiva ou negativa, ou que não teve um impacto ainda muito relevante, a gente vai indicar aqui para vocês qual que é esse impacto para esse evento específico, tá? Então, só para ilustrar aqui como é a primeira vez que a gente está apresentando dessa forma, quando a gente fala aqui da desaceleração da economia global e o aumento de juros, tanto nos Estados Unidos como na Europa, esse é um evento que tem um impacto negativo, ele pode impactar e se refletir de forma negativa nos nossos investimentos, tá? Porque isso tem um reflexo tanto na questão do desempenho, né, do resultado das empresas, né, uma vez que o crescimento da economia mundial ele é menor, e a gente sabe muito bem que quando a gente tem um cenário de aumento de juros, isso também não favorece, né, o crescimento do país. Então, esse tipo de situação é uma situação que impactou negativamente os nossos investimentos, tá? Nesse período que a gente está falando. Nos Estados Unidos, a gente ainda teve a questão aí da continuidade, né, da aprovação do orçamento dos Estados Unidos para continuar com as atividades básicas do governo. Então, pagar os salários de terceiros que trabalham em agências de governo, tanto para indicadores econômicos, como pagamento de benefícios, né, para as pessoas que têm alguma relação, né, depende, né, desse benefício social. E isso trouxe, de novo, muita volatilidade para o mercado, tá? A agência de risco, inclusive, a Fitch, né, que faz esse acompanhamento, a gente ouve muito falar dessas agências aqui no Brasil, particularmente, né, uma vez que a gente não tem ainda o grau de investimento, né? A gente perdeu algum tempo aí o nosso grau de investimento, mas essa pontuação, vamos chamar assim, que a agência atribui para um país, ela
tem um reflexo também, né, para os investidores muito importante, tá? Então, os Estados Unidos, por exemplo, era uma economia que tinha nota máxima em questões de rate, né, a capacidade de honrar os seus compromissos. E essa agência aqui diminuiu 1 grau essa nota, tá? Então, isso gerou também muita volatilidade no mercado e teve também, tá, um impacto negativo nos investimentos e no cenário que os investidores olham. A outra questão também que foi negativa, né, foi a alta do preço do petróleo, tá? Porque isso impactou aquela questão da perspectiva de aumento da curva de juros nos Estados Unidos, tá? E isso se refletiu mais nos investimentos que têm uma relação de risco, né, maior. Um exemplo disso, tá, foi a Bolsa de Valores, e também se refletiu aí, teve um impacto, né, na valorização do dólar, né? Então, a nossa moeda aqui no Brasil, por exemplo, o real, teve uma desvalorização bastante grande nesse período que a gente está avaliando, tá? E, por fim, uma questão que ela não foi nem negativa nem positiva, tá? Ela não teve um reflexo muito importante nos investimentos, foi a questão aí da China, tá? A China vem apresentando aí um cenário de desaceleração, tá? E o governo vem promovendo vários estímulos, né, na economia para tentar alavancar esse crescimento e manter, né, um ritmo que ele tinha, né, que vem desacelerando até pelo próprio crescimento que a economia vem tendo nos últimos anos, né? A China não cresce mais aqueles números que a gente ouvia aí de 8, 10% todo ano, né? Agora o número que eles estão perseguindo é alguma coisa aí perto de 5%, mas como é a segunda maior economia do mundo, crescer 5% é um crescimento muito robusto ainda, tá? Então, ela vem enfrentando dificuldades de manter esse patamar, e um dos setores que está tendo um impacto muito grande nessa perspectiva de crescimento é o setor imobiliário, tá? Então, isso o mercado está acompanhando, voltou, né, a acompanhar esse processo aí do segmento imobiliário na China com mais cuidado, tá? Então, esse ainda não está sendo um vetor muito grande de impacto negativo aqui para os mercados, tá? A gente não viu isso acontecer, assim como a gente viu esses outros itens que eu acabei de mencionar, tá? Mas isso provavelmente, se ganhar a gente começar a ter preocupações maiores aí com inadimplência, empresas lá do segmento imobiliário apresentando dificuldades de honrar os pagamentos, isso com certeza vai ser também um vetor negativo. Então, aqui, pessoal, de forma resumida, né, a gente nota que nesse período que a gente está mencionando aqui, de julho a setembro, o cenário externo ele foi um cenário muito desafiador para os investimentos, tá? Por outro lado, quando a gente olha para o Brasil, né, olhando aqui particularmente o cenário interno, as notícias que a gente teve, grande parte delas foram positivas, tá? Então, a gente teve o avanço aqui da reforma tributária, né, aprovada na Câmara e seguindo para o Senado Federal. Tinha uma perspectiva, inclusive, de aprovação ainda agora no mês de outubro, tá? Mas isso a gente viu, né, que teve uma postergação, e isso deve acontecer agora em novembro, tá? Mas isso teve um impacto bastante positivo aqui para nós. A gente está tendo revisão do crescimento, tá, aqui do país para 2023 e 2024, né? Ao contrário do que a gente viu no cenário externo. Então, isso foi uma notícia muito positiva aqui para nós, tá? O mercado de trabalho continua aquecido, a taxa de desemprego tem diminuído, tá? Então, isso favorece bastante aqui a economia e, por consequência, né, o desempenho das empresas aqui no Brasil.
A gente já está no ciclo de corte de juros, tá? A gente teve nesse período aqui já 2 cortes de 0,50%, levando a taxa Selic aí para 12,75%. A gente deve continuar, tá, com esse ritmo nos próximos meses, né? A gente tem uma reunião agora em novembro e também em dezembro. Então, a gente deve finalizar aí o ano com uma taxa perto de 11,75. Essa perspectiva aqui, tá? Ela está muito atrelada à manutenção do avanço aqui dessas questões que eu acabei de mencionar, né? A reforma tributária é uma medida muito importante aqui em termos fiscais para o Banco Central continuar, né, com essa perspectiva de corte de 0,50, tá? Uma coisa só que a gente vai ver mais para frente aí, tá? Que é um risco para esse cenário, é a evolução aí do cenário externo piorar, né? A gente está agora com uma questão política, né? Geopolítica lá fora que pode trazer um pouco mais de risco para esse ritmo aqui do corte da taxa de juros, tá? Mas isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. E um ponto só que foi negativo, tá, aqui para nós, quando a gente olhar o cenário interno, foi a preocupação, né, com a questão fiscal, que apesar dos avanços aqui que a gente teve, né, no encaminhamento da reforma tributária, a gente tem uma série de medidas que dependem da aprovação do Congresso para o governo aumentar a arrecadação, né? E conseguir entregar esse déficit primário zero já no ano que vem, tá? Então, a gente teve algumas discussões aqui durante esse período que o mercado entendeu que poderia realmente comprometer, né, essa meta que é bastante agressiva. Quando a gente olha as projeções aqui que o mercado financeiro faz para o governo, tá, que é a pesquisa Focus, a gente ainda tem esses agentes indicando que o governo vai ter bastante dificuldade de atingir esse déficit primário, zerar, né, esse déficit primário em 2024. Hoje ele está perto aí de menos 0,8, menos 0,85, a indicação que o mercado tem, tá? Mas a gente entende que o Banco Central também já sinalizou que é importante perseguir essa meta, tá? Independente se eles vão conseguir entregar ou não, para não desancorar as expectativas, né, que você vai ter para os próximos anos aí do controle dos gastos, tá? Então, o cenário para nós aqui foi muito positivo internamente, tá? Mas o que prevaleceu nesses últimos meses foi esse cenário mais desafiador no âmbito externo, tá? Isso aqui se sobrepôs a esse cenário mais positivo que a gente viu aqui no Brasil, tá? De qualquer forma, o Maulo já destacou aqui, tá? E aqui eu trago a abertura da rentabilidade aqui do plano FAF, tá? Nesse ano, no acumulado até setembro, a gente está, apesar dos últimos 2 meses, tá? Agosto e setembro, serem meses bastante difíceis aqui para nós, né? Em termos de resultado, em face a esse cenário que eu mencionei para vocês, a gente ainda está conseguindo entregar um resultado bem acima da nossa meta aqui no ano, tá? Desculpa. O plano está com resultado acumulado no ano de 8,11% contra a nossa meta, né, de 6,49%. Só lembrando, né, a nossa meta ela é o INPC mais 4,75 aqui no plano FAF. Então, no acumulado do ano, a gente está entregando aqui um resultado bem superior, tá? Como eu disse aqui também, só para ilustrar, tá? O mês de agosto e o mês de setembro foram meses que a gente ficou um pouco abaixo aqui da rentabilidade da meta, tá? Nesse período, tá? Mas a gente entende que o ano aqui está sendo bastante importante para nós, está apresentando uma recuperação importante
E apesar dessa preocupação que a gente tem aí com essas questões ainda para esse último trimestre, tá? A nossa perspectiva, com base aqui na carteira que a gente tem, ela é de encerrar o ano aqui com um resultado acima da meta, tá? A gente acredita que talvez essa diferença ela vai diminuir um pouco, tá? Mas ainda assim a gente vai conseguir entregar um resultado bastante interessante aqui quando comparado com a meta, tá? E aí eu já vou aproveitar aqui o slide para tratar também daqueles pontos que a Rosane destacou, né? Que foram questionamentos que a gente teve aí na última apresentação. O primeiro ponto que eu gostaria de tratar aqui é a questão do perfil, né? A gente não tem perfis de investimento aqui, né? O plano FAF, particularmente, é um plano BD, tá? Então, o perfil de investimento, ele nem se aplica a esse tipo de plano, a esse tipo de plano com a característica do plano FAF, tá? Que é um plano BD. Os perfis, eles se aplicam aos planos de contribuição definida ou contribuição variável, tá? Em alguns casos. E ele tem essas características que que o pessoal perguntou aqui, tá? De ter um perfil conservador, um moderado, um agressivo. Esses são normalmente os perfis básicos que a gente olha aqui no segmento, tá? E eles também variam. A alocação que você tem dentro de cada perfil, tá? Ela também depende da característica de cada plano. Mas, de uma forma geral, se a gente fosse fazer uma comparação, o perfil conservador é aquele perfil que você tem o menor risco possível, tá? Então, ele normalmente não tem uma alocação no segmento de renda variável ou em ativos de maior risco, né? Aqui no nosso caso, como segmento de estruturado exterior. O moderado, você já tem uma alocação nesse segmento, a grosso modo, tá? Só para a gente fazer uma comparação, ela também pode variar entre 10, 15 a 20, 25% nesse grupo de ativos de maior risco, tá? Então a gente está falando aqui de exposição entre renda variável, estruturados exterior, e aqui, no nosso caso, tá? Do plano FAF, a gente, para fins de comparação, se a gente fosse fazer, tá? Eu vou ressaltar aqui que no caso do plano FAF, tá? Isso não se aplica, tá? A gente estaria com uma alocação similar a um perfil moderado, tá? A nossa alocação aqui em ativos de risco, ela estaria perto de 20%, tá? Então, se a gente fosse fazer uma comparação, os nossos planos aqui, o plano FAF, tá? Particularmente nesse caso, a gente poderia, né, considerá-lo no perfil moderado, tá? Em termos de comparação dos segmentos com a nossa meta, né, que esse é outro ponto, onde a gente está deixando de entregar algum resultado ou está tendo um resultado bastante expressivo vis-à-vis a nossa meta, aqui também eu gostaria de destacar, tá? Onde que a gente está tendo um resultado superior, né? Que a gente traz aqui todo o evento aqui para vocês, a gente apresenta, né? A rentabilidade que cada segmento tem, vis-à-vis aqui, no nosso caso, a meta atuarial do plano FAF, tá? Então, onde que a gente está tendo aí um resultado abaixo, né? Da nossa meta no acumulado do ano aqui para o plano FAF, né? O segmento do exterior, né? Dado essa preocupação que a gente está tendo aí, né? Que como eu destaquei, tá? Está sendo um ano bastante difícil para essas estratégias que a gente tem aqui, né? Que investem no exterior, tá? E essa volatilidade também está impactando a carteira aqui dos nossos multimercados, tá? Que são aqueles fundos classificados aqui pela Previc, tá? No segmento de estruturados. Esses fundos são fundos que têm também uma perspectiva de risco, né, mais elevada, tá? Então, essa volatilidade que a gente está tendo tanto lá fora e em parte aqui no Brasil está impactando, né,
essa classe também de uma forma bastante expressiva, tá? Então, o segmento estruturado e o segmento de investimento exterior são as duas classes de ativos que a gente não está conseguindo entregar a nossa meta. Ela está tendo um resultado abaixo da meta. E nesse caso, particularmente, tá? A gente também, quando a gente olha para o benchmark, uma referência que a gente tem aqui para essas classes, a gente também está com um resultado no segmento de exterior um pouco abaixo da nossa meta, tá? Aqui que a gente tem para o segmento, quando a gente olha uma referência de mercado, tá? E no estruturado, os multimercados, aí sim a gente tem como um benchmark aqui o CDI, e dado essa taxa de juros bastante elevada que a gente ainda tem, né? O segmento está com um resultado ainda bem abaixo aí do benchmark, tá? Por outro lado, os outros segmentos, quando a gente olha aqui em comparação com a nossa meta, tá? A gente está entregando um resultado bastante expressivo, né? Aqui vale destacar o segmento aqui de renda fixa, tá? Que está com um desempenho bastante expressivo vis-à-vis a nossa meta, assim como o segmento de empréstimos, tá? Que também está com o melhor resultado aqui quando a gente olha esse período, tá? O segmento de imóveis e renda variável também está tendo desempenho positivo, tá? Quando a gente compara tanto aqui com a nossa meta, como com a nossa com o benchmark que a gente tem, né? Que nesses casos aqui do imóvel e da renda fixa é também o INPC mais 4,75. E a renda variável que a gente tem como referência só, né? Que é o Ibovespa. Também aqui no plano FAF, tá? Nesse período a gente está conseguindo superar esse resultado. Quando a gente vai para o plano família, a gente aqui já tem uma característica um pouco mais conservadora, eu diria, tá? A gente tem uma exposição aqui pequena, tá? No segmento aqui de renda variável, tá? Mas a gente tem aqui uma alocação mais expressiva no segmento de multimercado e também no exterior, tá? Então, se a gente fosse olhar aqui o perfil do Plano Família, ele estaria num perfil também moderado, mas muito mais na banda inferior, né, da alocação do que a gente tem no perfil do Plano FAF, tá? Até pela característica aqui do plano, né? Ele tem um objetivo aqui de uma meta de entregar 110% do CDI. O plano família, grande parte da nossa alocação, tá? Ela tá na renda fixa, né? 86% aqui da nossa alocação tá na renda fixa. E aqui a gente está tendo um pouco mais, um resultado um pouco abaixo, né, da nossa meta no plano família. O primeiro trimestre do ano, né, foi um trimestre bastante impactou de forma negativa aqui, né, o desempenho do plano família, e isso afetou inclusive o desempenho aqui do semestre, tá? E o plano vinha apresentando aí uma recuperação. Mas esses últimos meses também, tá? Dado essa volatilidade, como a gente tem uma alocação aqui mais expressiva no plano família, no segmento estruturado exterior, tá? Isso também impactou aqui ele de forma negativa, tá? O plano aqui, os segmentos, a gente está com resultado abaixo aqui da nossa meta, tá? Para o plano família, quando a gente olha, né, os 110% do CDI, mas a gente entende, tá, que esse cenário mais favorável interno aqui, ele vai poder contribuir de uma forma mais expressiva para a recuperação aqui do plano família, tá bom? Quando a gente olha aqui para frente, né, a gente ainda tem mais um trimestre aqui, né, para os resultados, tá? Então, a gente tem alguns vetores aqui que podem trazer um risco maior, né, e ter um impacto negativo aqui para os investimentos, tá? Mas, de uma forma geral, a gente entende que as notícias podem ser mais positivas, tá?
se essa questão, particularmente aqui, geopolítica, tá, não tiver uma deterioração, tá? Isso aqui vai ser esse ponto do conflito aqui, tanto da guerra da Ucrânia, né, que isso já era uma preocupação, e agora, mais recente, essa questão lá da guerra entre Israel e o povo palestino, tá? Isso aqui, ele está negativo e ele pode, inclusive, se isso se agravar, tá? Essa guerra se expandir para envolvendo outros países ali da região, tá? Isso pode, mesmo esses outros fatores aqui que a gente está mencionando, que podem ter um impacto positivo, ele pode sobrepor toda essa questão positiva, tá? E impactar de forma bastante relevante, de forma negativa, tá? Os investimentos, tá? Então, esse aqui é o grande vetor de risco que a gente tem aqui, que a gente vai ter que monitorar aqui no próximo trimestre, e se isso não tiver um encaminhamento, tá? Provavelmente ele vai persistir aqui para os outros meses, pelo menos até o início aí de 2024, tá? Então, a gente vê aqui algumas questões bastante positivas, tá? De novo, para os investimentos, mas esse ponto aqui, geopolítico, esse risco geopolítico é o grande fator aqui que a gente vai ter que monitorar, e ele, à medida que for avançando, né, vai se refletir aqui nos mercados, tá? Aqui internamente, de novo, como eu disse, tá? A gente continua com um viés bastante positivo, tá? Quando a gente olha para a questão aqui interna. Lá fora, a gente tem essa questão também da discussão aí do aumento de juros nos Estados Unidos e na Europa, tá? Se isso vai ter mais um aumento de 25 bases, mas se ele não tiver, mesmo acontecendo esse aumento de juros nos Estados Unidos, tá? E na Europa, a grande discussão agora que a gente está tendo aqui é por quanto tempo os bancos centrais irão manter esses juros nesse patamar bastante elevado nessas economias, tá? Esse patamar de juros que a gente está vendo agora, ele é o maior aí nos últimos 15, 20 anos que a gente está tendo nessas regiões, tá? Então, isso é o que está tendo aqui de discussão, tá? E se a gente tiver realmente um encaminhamento para uma solução para esses conflitos, esse reflexo positivo nesse fator aqui, tá? Ele vai ser bastante importante e pode impactar positivamente os investimentos, tá? A gente tem a questão aí, de novo, da desaceleração, tá? Principalmente da China, a questão da recessão, tá? Isso está relacionado aqui à questão a questão do aumento dos juros, tá? Lá fora, e também da inflação. E aqui no Brasil a gente vai também monitorar aqui, né, nesses próximos meses, essa questão da aprovação aí das medidas que o governo tem para aumentar a arrecadação, né, e mitigar essa questão do risco fiscal, que isso é o grande, talvez um dos vetores aí também, né, que pode impactar negativamente os investimentos nesse último trimestre aqui do ano, tá? De novo, só para ressaltar, tá? Apesar desse cenário que a gente entende que vai ser de volatilidade, a nossa perspectiva de resultado para o plano FAF e também, tá? O plano FAF, a gente tem uma convicção um pouco maior aí, né? Dos resultados superarem a meta, tá? Mas também para o plano família, se a gente tiver um encaminhamento desses temas aqui de forma positiva, ele provavelmente vai apresentar uma recuperação até mais forte do que o plano família. Pessoal, eu vou falar um pouquinho aqui do empréstimo, tá? A gente está chegando aí no final do mês, né? Só destacar aqui para vocês e lembrar, né, que a gente tem um programa de empréstimo que tem uma condição aqui bastante favorável, né, em termos de taxa e forma que a gente faz a liberação e vocês fazem a solicitação, tá? A gente sempre procura, né, ressaltar aqui que o empréstimo tem que ser utilizado de forma consciente, né? Você pode aproveitar aqui para
presentear alguma pessoa aí que está chegando no final do ano, né? Que você quer fazer agradar essa pessoa ou alguém da família, né? Mas isso também, às vezes, você tem aí uma despesa inesperada que acontece, né? Seja de saúde, seja alguma questão física, né? Você teve alguma questão familiar, né? Você precisou fazer alguma reforma em casa, tá? A gente sempre gosta de ressaltar aqui, né, que o programa de empréstimo é uma opção que é importante vocês olharem nesses momentos, né, mas sempre procurando avaliar isso de forma bastante consciente, né? Uma outra questão que é importante a gente destacar aqui do nosso programa, tá? Toda a rentabilidade que a gente tem, né? Vocês viram que o segmento que tem a melhor rentabilidade aqui no plano FAF é o segmento de empréstimo, tá? E toda a rentabilidade que a gente tem aqui das taxas, ela vai 100% para o participante em termos de resultado, tá? A gente não precisa aqui, né, gerar lucro, né, para o plano em termos, vamos dizer, contábeis, né? A gente é uma entidade sem fins lucrativos, tá? Então toda a rentabilidade vai direto para o plano, né? Como eu destaquei aqui, hoje a gente tem uma ferramenta bastante importante que dá uma agilidade bastante grande aqui para fazer uma simulação, tá? Mesmo que vocês não queiram solicitar, vocês podem entrar no nosso aplicativo, você faz a simulação, tá lá e vê as condições, vê os valores, a melhor quantidade de parcelas que atende vocês, o valor da parcela, né? E, inclusive, se vocês concordarem, né, com aquela proposta que está indicada no aplicativo, né? Você pode refazer a simulação, vocês já podem solicitar também o empréstimo diretamente por lá, tá? Então, essa ferramenta trouxe bastante agilidade aqui para o processo de solicitação e liberação do empréstimo, né? E aqui eu vou destacar só brevemente para vocês aqui algumas condições, né, que a gente tem do programa de empréstimo. A taxa hoje do plano FAF, tá? Ela é de 0,67% ao mês, tá? Essa taxa ela é corrigida pela variação da inflação, tá? Pelo INPC, aqui no caso do plano FAF. Se você comparar essa taxa aqui com qualquer taxa aí do mercado, tá? Vocês vão conseguir visualizar aí que essa taxa é bastante competitiva, né? Então, se vocês realmente tiverem a necessidade de precisar de algum recurso aí extra, seja por alguma razão específica, tá? Eu ressalto aqui que vale a pena vocês consultarem aqui o programa de empréstimo da BRF Previdência, tá? A gente tem 72 meses para pagar, os créditos são semanais, tá? Então, toda semana a gente faz a liberação aqui do pagamento. Vocês já têm um limite que é pré-aprovado, tá? Tem só uma característica, uma condição que é importante aqui destacar, tá? Que isso também já vai estar lá no simulador, que é uma margem consignável que você tem que ter, né? Que é um valor mínimo que é calculado, né, pela patrocinadora, tá? No nosso caso aqui do Plano FAF, para quem é assistido, é um percentual do benefício, tá? Mas para quem é ativo, é uma margem que a patrocinadora calcula, tá? E passa essa margem para nós, que isso vai ser o limite que você vai poder ter de parcela, que vai se refletir na quantidade de parcelas que você vai poder solicitar e no volume que você vai poder solicitar, tá? A gente não consulta, né, o SPC ou o Serasa, tá? Para fazer essa aprovação aqui, tá? Então, o nosso objetivo aqui, de novo, tá? É poder auxiliar aqui os participantes para regularizar, inclusive, dívidas, tá? Que vocês tenham dívidas mais caras em outros lugares, tá? Que a gente pode, né? Ajudar vocês aqui nessa troca, né, dessa dívida muito cara para uma dívida bem mais em conta, utilizando aqui o programa, tá? Então, aqui está o QR Code, tá? Se vocês quiserem acessar lá o programa de empréstimo,
vocês podem acessar aqui através desse QR Code ou, né, baixar o nosso aplicativo, tanto lá no Google Play ou na Apple Store, tá? Que vocês já vão ter acesso a essa ferramenta. Pessoal, é isso, tá? Aqui da minha parte, de novo, acho que eu estou disponível aqui para as perguntas ao final, tá? Rosane, por favor. Obrigada, Márcio. Vou compartilhar com vocês aqui, então, a última parte da nossa apresentação. A gente vai falar um pouquinho aí sobre as características do Plano FAF, né? A primeira coisa que a gente destaca aqui, né, que o Plano FAF, a gente não fala aí de reserva individual quando a gente está falando nos benefícios de renda vitalícia, né? Então, o Plano FAF, basicamente, deixa eu só pegar a ponteira aqui, ele é uma reserva que é composta pelas contribuições dos participantes, da empresa. Esse dinheiro é investido no mercado financeiro, conforme o Márcio estava explicando ali, e a rentabilidade dos investimentos também vai compondo o patrimônio do plano. E à medida que as pessoas vão se aposentando, elas saem da empresa e vão resgatar, né, ela pode receber o benefício, ou ela resgata, ou faz a portabilidade, tá? Então, o Plano FAF é o que a gente chama de mutualista, tá? Por que mutualista? Porque todo mundo contribui para dentro do mesmo vaso e todo mundo recebe benefício a partir desse mesmo vaso, tá? Então, a gente tem a gente sabe quanto vai receber de valor de benefício e a gente não sabe quanto é que a gente vai contribuir. Por quê? Porque quando a gente tem uma definição do valor que a gente vai receber de benefício, a contribuição ela é calculada anualmente. Então, todo ano a gente faz um cálculo junto, né, com um profissional aí que a gente chama de atuário. Essa pessoa, né, essa empresa faz esse cálculo considerando qual é o salário das pessoas que a gente tem, qual é o salário dessa pessoa quando ela vai aposentar, qual é a expectativa de vida dessa pessoa ao se aposentar, qual é a chance que essa pessoa tem de sair da empresa no meio do caminho, né? Então, tem uma série de fatores que influenciam no valor que a gente tem que ter aqui no plano. Dependendo desse cálculo que a gente faz anualmente, a gente pode ter a necessidade de contribuição ou não. Então, nos últimos anos, aí, acho que desde 2003, o dinheiro que tem no plano ele é suficiente para cobrir o pagamento dos benefícios. Mesmo que o plano FAF, nos 2 últimos anos, a gente chama de ter um déficit, ou seja, eu tenho mais benefício para pagar do que recurso aqui dentro, né? A gente tem um intervalo, esse déficit, essa diferença entre o valor que eu tenho no plano e o total de benefícios que eu tenho para pagar, ele está dentro de um intervalo que a legislação diz que a gente não precisa retomar a contribuição enquanto não ultrapassar esse corredor ou esse limite, tá? Então, no ano de 2023, também não está tendo contribuição do participante da empresa para o pagamento dos benefícios. A única contribuição que os participantes e a empresa estão fazendo é para cobrir as despesas administrativas, que é para fazer a gestão, né, do patrimônio aqui do Plano FAF. Significa o quê? Que, eventualmente, quando a gente vai calcular agora no final, né, até o final de dezembro, nós vamos fazer o cálculo novamente. Se a gente, se nesse cálculo ficar demonstrado que há necessidade de retomar a contribuição, então, a partir de 2024, teria contribuição. Todo ano a gente faz esse cálculo para ver se no ano seguinte precisa ter ou não contribuição dos participantes e da empresa para fazer frente aos benefícios. Esse déficit que a gente comentou com vocês aí anterior, ou seja, a gente tem um patrimônio menor do que a gente tem de expectativa de pagamento de benefício, né? Então, significa que nós precisaríamos, nós estamos falando aí de um déficit conjuntural, ou seja, nos últimos 2, 3 anos aí a nossa rentabilidade ficou abaixo da meta, muito próximo da meta, né? Mas com a retomada da economia, né, com a estabilização aí do cenário econômico, conforme o Márcio estava falando, a expectativa de que essa rentabilidade dos investimentos ele volte a fluir com um fluxo maior do que ele está tendo agora e não haja necessidade de contribuições aí num curto prazo, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de que, quando a gente fala do Plano FAF, a gente está falando
de um plano que ele é único para todos os participantes, todo mundo, se necessário, contribui, e todo mundo recebe benefício de forma vitalícia, ou seja, até o final da vida dessa pessoa, né, usando a mesma fonte, tá? Que é o mesmo recipiente aí onde estão as contribuições e os investimentos, tá? Uma outra questão também que a gente traz aqui para vocês é quando a pessoa sempre tem dúvida, o que acontece quando ela se desliga da empresa, o que acontece com o plano, né? O que ela faz com o plano quando ela se desliga da empresa, tá? Então, basicamente, o que acontece? Lá no momento da homologação da rescisão, o pessoal do RH entrega para quem ainda está trabalhando na empresa, né? No momento em que ele se desliga, vai receber 2 documentos, um que é o extrato de desligamento, e outro que é o termo de opção. Aqui a gente mostra qual que é a situação do participante, né? Se tiver contribuição, custeio administrativo e etc. E esse é o formulário onde a pessoa vai fazer uma das opções que eu vou mostrar agora a seguir, tá? A primeira delas é um benefício de aposentadoria. Então, se a pessoa já preencheu os requisitos para receber um benefício de aposentadoria, ela vai solicitar o benefício aqui na BRF Previdência. Então, necessariamente precisa se desligar da empresa. A partir daí, a gente vai olhar os requisitos, tá? A pessoa já recebe aposentadoria pelo INSS? Então, sim, recebe, né? Tem no mínimo 55 anos de idade? Sim, tem 55 anos de idade. Então, essa pessoa vai receber um benefício de renda vitalícia de forma integral, tá? O valor que eu vou mostrar logo no slide seguinte, como é que é feito esse cálculo do valor do benefício, tá? Se a pessoa sai da empresa e ela já recebe aposentadoria pelo INSS, mas ela não tem 55 anos de idade, então ela pode solicitar o que a gente chama de um benefício antecipado. Esse valor do benefício ele vai ser menor, nós vamos aplicar um fator redutor, porque a pessoa está recebendo o benefício antes do prazo, né, ou antes dela completar os 55 anos de idade, que seria para receber o benefício integral. Tá? Então, esses são os critérios. Então, quando você sai da empresa, se você já preenche essas condições, já tem o benefício do INSS, tem 55 anos de idade, você pode requisitar o benefício integral. Se você tem menos de 55, a gente pode fazer um cálculo para você. Você vai ver se o valor do teu benefício que foi aplicado com esse redutor, né, ou seja, o valor do teu benefício vai ser menor, se você quer pedir naquele momento ou se você quer esperar completar os 55 anos para receber ele de forma integral, tá? Ou então, se você saiu da empresa e você não está recebendo o benefício do INSS, mas você já tem 58 anos de idade, então a gente faz a concessão do benefício, ele é benefício de forma integral, mas o que a gente faz? A gente faz um cálculo que a gente chama de cálculo hipotético, ou a gente faz uma simulação. Qual seria o valor que essa pessoa, dado a idade dela, o salário, etc., o tempo que ela contribuiu para o INSS, a gente simula qual seria o valor do benefício do INSS, e aí a gente faz a concessão do benefício aqui na BRF Previdência também no plano FAF, tá? Então, essa é a primeira condição que você olha quando você se desliga da empresa, se você já preenche os requisitos para receber um benefício de aposentadoria, tá? Se você ainda não preenche esses requisitos, a opção que as pessoas normalmente fazem é o que a gente chama de autopatrocínio, tá? Por que é autopatrocínio? Palavra esquisita, né? Autopatrocínio significa que você mesmo vai patrocinar o seu plano de previdência. A gente sempre diz que enquanto você está trabalhando, você contribui e a empresa contribui também, ela patrocina o teu plano de previdência. A partir do momento em que a empresa, que você saiu da empresa, ela deixa de fazer a contribuição, então você mesmo se autopatrocina, por isso é o nome da palavra, tá? Significa que você vai continuar vinculado ao plano FAF, você vai contribuir com a parte do participante mais a parte da empresa, lembra, autopatrocinado, você contribui, e a parte da empresa você mesmo patrocina para ti, tá? Até o momento em que você preenche os requisitos para receber um benefício de aposentadoria vitalícia, tá? Que é os casos que a gente mencionou aqui nessa outra coluna, tá? Se você não quiser ficar vinculado ao plano para receber um benefício de renda vitalícia, tem a opção que é o que a gente chama de benefício proporcional diferido, tá? Nesse caso, a pessoa também não tem a idade para receber ainda um benefício, e a pessoa faz uma opção por receber um benefício
por aguardar até o momento em que ela preenche o requisito, né, para o benefício da aposentadoria, só que não vai ser um benefício de renda vitalícia, vai ser um benefício de renda financeira, tá? O que é a renda financeira? A gente pega a reserva individual daquela pessoa e a gente transforma ela em saldo de conta individual. Então, por exemplo, essa pessoa tinha lá um valor de reserva, sei lá, de R$200 mil. Se ela faz a opção pelo benefício proporcional diferido, tá? A gente faz o quê? A gente pega esta reserva dela e transforma ela num saldo de conta individual. Então, a partir daquele momento, a Rosane só vai ter aqueles R$200 mil na minha conta, tá? Aqui no plano de previdência, vai ser corrigido pela rentabilidade dos investimentos, que é o que o Márcio divulga ali. No momento em que preencher os requisitos, que é aqueles 55 anos de idade, lá está aposentado pelo INSS, a gente vai começar, você pode requisitar o benefício aqui. Esse benefício, ele é pago de que forma? É um percentual do saldo de conta e a gente vai pagar até que esgotou o saldo. Se esgotou o saldo, acabou o benefício, tá? Diferente da pessoa que fica como autopatrocinado e aí ela recebe um benefício de renda vitalícia, tá? Ou seja, se a pessoa tem uma expectativa de vida, né? Se ela for vivendo até os 80, até os 90, até os 100, ela vai continuar recebendo benefício do plano. Já nessa opção do benefício proporcional diferido, não. A partir do momento em que ele faz essa opção, a gente transforma isso num saldo de conta individual e a pessoa vai receber o valor do benefício até que aquele saldo dela se esgote. A partir do momento em que esgotou, não recebe mais benefício do plano, tá? Ainda assim, uma outra opção que vocês têm quando se desligam do plano é pelo resgate ou pela portabilidade, tá? Nesse caso, não vai ter mais vínculo com o plano FAF e a pessoa vai ter direito a resgatar ou portar para um outro plano de previdência as contribuições que a pessoa fez para o plano atualizadas ou 30% dessa reserva matemática dos dois, o que for maior, tá? Então, essa é a opção pelo resgate e pela portabilidade. Então, só reforçando aqui, saiu da empresa, vai receber a documentação, você pode fazer a opção se você já tiver preenchido os requisitos por um benefício de aposentadoria. Se não preencher os requisitos, você pode continuar no plano, né, como autopatrocinado, para você receber um benefício de renda vitalícia, tá? E se você não quiser receber benefício de renda vitalícia, você fica no plano como benefício proporcional diferido, e aí você vai ter a sua reserva transformada em uma conta individual, uma reserva que a gente paga benefício até ela se esgotar. E se você não quiser ainda assim permanecer no plano, você tem as duas opções. O resgate a gente pega esse valor entre as duas contribuições, ou 30% da reserva matemática, dos dois o que for maior, normalmente é 30% da reserva matemática, esse é maior, tá? Descontamos o imposto de renda e pagamos na sua conta líquido o valor que você tem direito, tá? E se você quiser ir para um outro plano de benefício, você também pode pegar esse recurso e ir, por exemplo, para um banco qualquer, enfim, que tenha um PGBL, tá? Então, essas são as opções que você tem. Falando aqui, eu vou só acelerar um pouquinho, tipos de benefícios que a gente tem, então, a contribuição, suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição, especial por idade, por invalidez, lembrando que a gente tem aquela aposentadoria que é antecipada, né? Se você quiser receber o valor do benefício, só que ele vai ser menor, para compensar o tempo em que você vai receber o benefício, né? Antes de completar o requisito. Olhando aqui um pouquinho de como é que a gente calcula o valor do benefício. Então, a gente olha a idade do participante, tá? Então, nesse caso, para ver se ele já cumpriu aqueles requisitos. A gente olha o salário de participação dessa pessoa, vê a data em que ela foi desligada, tem que confirmar que ela se desligou da empresa. A pessoa tem que fornecer o comprovante lá do benefício que ela recebe do INSS, porque esse valor é utilizado para fazer o cálculo, e aí, dependendo do tipo de aposentadoria que a pessoa recebe no INSS, é o tipo de aposentadoria, né, de suplementação que a gente vai pagar aqui no Plano FAF também. Como é que a gente calcula isso, tá? Então, é o valor médio dos últimos 12 salários limitado a 80% do último salário, menos o valor que você recebe do INSS, esse é o valor que você vai receber do Plano FAF.
Vou dar um exemplo bem rapidinho aqui. Nós pegamos, então, os 12 últimos salários que estão aqui, corrigimos pela variação do INPC, encontramos o total aqui, a soma dos 12, e encontramos a média. É esse total dividido por 12, aqui tem uma média, tá? Então, veja que a média dos 12 últimos salários deu 3.858. Porém, a regra diz que ele é limitado a 80% do último salário. Então, o valor para calcular o valor do benefício, né, é 3.290, que é 80% da média, tá? Então, normalmente, 80% do último salário, ele é menor que a média dos salários corrigidos. Então, ele fica limitado a 80% do último salário. Indo para um exemplo, nós encontramos aqui que o valor, né, de 80% do último salário é 3.290,21, menos o valor que ele recebe do INSS, que é 1.355, ele vai receber um benefício aqui do plano FAF de 1.935,08, tá? A partir do momento em que a gente calculou esse valor do benefício, ele passa a ser reajustado anualmente no mês de junho pela variação do INPC. Então, todo mês, né, de junho tem o reajuste, né, dos benefícios, e a partir daquele momento ele tem uma renda vitalícia desse valor. E o que acontece se a pessoa falecer, tá? Então, no caso da pessoa falecer, como é que fica o valor do benefício que ele estava recebendo, tá? Então, a pensão que a gente paga para os dependentes do participante, ela é composta da seguinte forma. Vamos pegar aquele exemplo do salário de 1935, tá? Ele é composto por uma cota familiar que corresponde a 50% do valor do benefício, e mais 10% por dependente até o limite de 5, então seria os outros 50%, tá? Nesse caso do meu exemplo aqui, tem 2 dependentes, o cônjuge e o filho. Então, cada um 10%, o total seria 1.354, divide esse valor de 1.354 pelo número de dependentes, eu estou dizendo que tem 2 dependentes, então cada dependente vai receber R$ 677,28, tá? Nesse exemplo aqui que a gente está fazendo. Então, a pensão, ela é sempre uma parte do valor composto pela cota familiar e mais 10% de acordo com a quantidade de beneficiários que esse participante tem. Digamos que só tem o cônjuge, todos os filhos já são maior de idade, né? Então só tem o cônjuge, então vai receber 60% do valor do benefício, que é 50% a cota familiar, mais 10% que é a cota individual, tá? Quando, por exemplo, a pessoa, né, o dependente, que era o filho, ele atinge a maioridade, o que a gente faz? A gente recalcula de novo o valor do benefício. De que forma? 50%, atualiza esse valor até a data em que o participante, o beneficiário perdeu aquela condição, ficou só o cônjuge, então a gente vai considerar, recalcula, né, 50% mais 100% para o cônjuge, então o cônjuge, né, ou aquele dependente vai passar a ter um benefício de 1.000 e alguma coisa, tá? Em vez de cada um receber 670, desculpa, o beneficiário, que vai ter um só, vai receber em torno de 1.500 reais, tá? Então, esse é o valor da composição. Desculpa, 1.500 não, né? Aqui vai dar 1.200 reais, vai arredondando aí 1.200 reais, tá bom? Então, esse é o caso do pagamento de benefício. O cônjuge recebe também de forma vitalícia. Até o falecimento dele, nós vamos pagar benefício para ele, tá? Muito bem, pessoal. Aqui a gente já entra para as perguntas. Aqui, de forma bastante resumida, a gente avançou aqui um pouquinho na hora, né? Eu vou pedir para vocês, temos uma enquete aí que a gente também está respondendo, tá? Pedindo para vocês responderem, tem algumas informações aí que a gente gostaria de saber, principalmente se vocês têm interesse em ter um webinar, uma conversa como essa, só sobre as regras do plano. Aí a gente entra com mais detalhes, a gente entra com mais exemplos, né? Se vocês quiserem alguma coisa nesse sentido, tem aí na enquete alguma sugestão de horário, a gente viu que melhor horário se enquadra para vocês, e aí a gente faz esse evento específico para a gente falar aí sobre os investimentos, tá? Desculpa, sobre investimentos não, sobre a regra do plano, né?
Estou com um investimento na cabeça aí. Muito bom. Eu não sei aqui no chat se tem alguma pergunta. Alguém, deixa eu ver o que a gente tem aqui. Deixa eu ver. Tem uma pergunta que é do Rudimar, né? O Rudimar pergunta: após aposentado pela FAF, se o beneficiário chegar a falecer e os filhos ou a esposa continuam a receber o benefício, né? Se sim, até que idade os filhos ou a esposa recebem? Então, aqui, se for o caso do cônjuge, cônjuge, né, o marido, a esposa, enfim, recebe de forma vitalícia, tá? Os filhos é até 21 anos, ou 24 se estiverem fazendo faculdade, e os filhos, no caso de inválidos, aí eles recebem de forma vitalícia também, tá? O Fausto pergunta aqui por que 80% do último salário e não integral para aposentadoria, né? Essa alteração da regra foi feita já lá em próximo de, acho que em 2000 e antes, 97, mais ou menos, foi alterada essa regra, tá? Por quê? Porque se entende que quando você tem um plano de benefício de previdência, né? A intenção do plano de benefício, ele não é exatamente você recompor 100% da renda. Entende-se que até 80% da renda é o que seria, digamos, suficiente para a pessoa, ao se aposentar, manter, né, a qualidade de vida aí que a pessoa tem. Claro que quanto mais a gente juntar, melhor. Mas, como a empresa faz contrapartida, ela também faz uma limitação. Não impede que os participantes façam, né, uma contribuição extra, por exemplo, no Plano Família, para juntar um pouco mais de dinheiro, principalmente porque o Plano FAF está sem contribuição. Então, essa é uma oportunidade que os nossos participantes, em especial do Plano FAF, têm para reservar um pouquinho mais desse dinheiro, coloca aí no Plano Família, que é um plano que a gente administra aqui também, e aí, ao aposentar, você vai ter o Plano FAF, o INSS, e mais um pouco que você vai tirar aí do Plano Família, você pode chegar aí nos 100%, tá? Mas essa foi uma regra que foi colocada ainda lá no início do plano, né, de forma a gente limitar também a contribuição que a empresa faz e o que se entende como um plano de benefício, tá? Tem uma outra, aqui o Mauro também acho que já respondeu, né? Confirmar aqui os participantes. Lúcia aqui também agradeceu aí a apresentação. Rudimar também, Fausto, ok. E o Robson está perguntando se é possível abrir a alocação dos investimentos em renda fixa no Plano FAF. É possível sim, viu, Robson? A gente traz isso, né? Ah, já está? Tem um relatório. Ah, fala aí, Márcio, fala aí. Esse ponto até acho que é importante. A gente tem 2 novos relatórios de investimentos lá disponível no site. Está na parte de governança e também de investimentos. Chama Relatórios de Investimentos. Lá a gente abre toda a carteira do que a gente tem, tá? Não só na renda fixa, em todos os segmentos que a gente tem os investimentos, tá? Então, se vocês quiserem ter um pouco mais de detalhe aqui da nossa estratégia com relação à abertura, eu peço que vocês consultem lá esse relatório. Depois eu vou até ver se eu coloco o link aqui para vocês, tá? Que tem bastante informação lá, aí é um relatório mais analítico mesmo, tá? E ele tem mais dados que vão poder ajudar vocês aí com as informações dos investimentos, né? A gente atualiza ele mensalmente, tá? Eu acredito que o de setembro o investimento já está lá para acessar, e lá você vai ver a abertura dos papéis, assim como uma outra série de informações aí também de rentabilidade, tá? É isso aí, Rosane. Obrigada, Márcio. E aqui, acho que só para a gente fechar, quando a gente ainda fala de investimentos, né? Quando a gente olha lá, por exemplo, a renda fixa está rendendo mais que a meta. Por que a gente não tem tudo renda fixa, né?
Por que que a gente tem renda variável que não está rendendo, ou investimento no exterior, né? Na verdade, aqui é importantíssimo, importantíssimo a diversificação. A gente não pode botar todos os ovos no mesmo cesto, porque a gente paga benefício para muito longo prazo. Nós estamos falando aí de participantes que já estão recebendo benefício há mais de 40 anos, né? Quase 40 anos, ou 39, 40 anos, né? Então, quando a gente faz a composição da nossa carteira de investimentos, é diferente de quando a gente faz na pessoa física. Eu, Rosane, vou investir meu dinheirinho lá no banco, né? Então, a gente olha mais o curto prazo. Quando a gente está falando aqui de um plano de previdência, nós temos que investir para ele continuar dando rentabilidade por muitos anos, né? Então, é importante que a gente tenha diferentes estratégias de investimento, um pouco em renda fixa, um pouco em renda variável, porque vai chegar um momento em que só a renda fixa não vai render a nossa meta, não vai pagar. Então, eu preciso de um pouco mais de risco, né, para que a gente tenha aí nas nossas outras estratégias de investimento, para a gente poder compensar. Então, um ano que a renda fixa vai bem, a renda variável pode não ir tão bem. No outro ano em que a renda fixa não vai tão bem, a renda variável vai melhor, né? Então, a gente acaba compensando aí ou tendo uma cesta, digamos assim, de investimentos que nos trazem mais segurança aí né, para garantir que a gente tenha aí uma rentabilidade melhor aí no longo prazo, tá? Pessoal, peço desculpas, a gente acabou avançando aí 10, 11 minutos aí do nosso prazo previsto, né? Eu peço de novo que vocês respondam a enquete, se vocês tiverem interesse aí num webinar específico, numa conversa específica aí sobre as regras do plano, que aí a gente pode fazer alguma coisa mais detalhada, né? E a gente encerra por aqui, eu acho que não tem mais perguntas, né? Agradecer demais a participação aqui de vocês, para a gente é muito relevante, né? Estar com vocês aí perto, a gente poder conversar, a gente poder aí fazer esse bate-papo aí com vocês. Acho que esse formato que a gente coloca as perguntas aqui no chat também fica mais rápido, né? Que bom, obrigada aí, Francisco. Está dizendo que a gente tem disponibilizado relatórios mais completos, né? Isso mesmo, a gente tem procurado aí demonstrar, né, abrindo o máximo que a gente pode aí das estratégias nossas de investimentos, e sempre lembrando, né? A gente aqui cuida do dinheiro de muitas pessoas, né? A gente está falando aí do nosso patrimônio de mais quase 4 bilhões e meio de reais, né? Então, a gente tem uma gestão aqui preocupada em que a gente tenha aí rentabilidade e que a gente consiga aí equilibrar os nossos planos para pagar benefícios para todo mundo. Vocês vão ver, vocês vão sair da empresa, quem já está aposentado, quem se lembra ainda é nós que estamos aqui, né? A gente vai ser parceiro aí de vocês por uma longa data, né? Então, a gente espera que a gente consiga entregar isso para vocês por muito tempo. Muito obrigada mesmo, fico muito agradecida, e a gente se vê em janeiro novamente, tá bom? E qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa assim, fiquem à vontade também para mandar, né? Entra em contato aí com a gente que nós vamos conversando. Combinadíssimo? Grande abraço, gente.